Abram suas Bíblias no primeiro livro, no livro do Gênesis, capítulo 18, no versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero agradecer a você que está nos visitando, dizer que todos são muito bem-vindos aqui. Você que está em casa, também abrir a sua Bíblia junto conosco, pois o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: o Senhor vai te visitar. Você crê? Dê um glória a Deus. Aleluia. Quem achou a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1, diz amém. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manare, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Versículo 2 para finalizar. E levantou os seus olhos. Repita comigo: levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé junto a ele. E vendo, correu. Fale com força: correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Senhor, está aqui a tua palavra. O Senhor sabe que nada sei, nada posso, se não for na direção do teu Espírito. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: sente dando glória a Deus. O texto que ora acabamos de ler vai falar de Abraão, um dos pais da fé. E o Velho Testamento é um livro, são livros que falam poderosamente comigo. Não sei com você. Amo também o Novo Testamento, porque tudo se completa na Bíblia. Mas hoje eu quero me deter sobre a vida de Abraão. E nessa tarde, aleluia, assim como Jeremias, que foi levantado para ser profeta das nações, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos. O Senhor vai te visitar nessa tarde. Quem crê que o Senhor está aqui? Quem crê que Ele foi o primeiro a chegar até aqui? Enquanto eu e você está aqui dentro dessa tenda, aleluia, hoje não está sol, nós não estamos vendo Ele, mas assim como o Senhor, eu e você pode não estar vendo a Deus, mas nós sabemos que o sol está brilhando lá no alto céu, e o Senhor também está aqui. Você diz amém? O que eu acho lindo e acho engraçado ao mesmo tempo é que Abraão, quando teve esse encontro com Deus, a primeira coisa que aconteceu foi ele levantar os olhos. E nessa tarde o Senhor quer falar comigo e com você. Não é hora mais de você começar e continuar a olhar para baixo, porque o Senhor está aqui. E quando o Senhor está presente, pastor Vinícius, não tem como a gente ficar de cabeça baixa. Temos que nos alegrar. Temos que fazer como Abraão. Abraão aqui estava num tempo, aleluia, próximo a fazer os seus 100 anos de idade. Era um senhor, para muitos já não tinha mais o que ser feito, já estava tudo acabado, não tinha mais projeto. Mas o Senhor resolveu visitar-lhe. A sua esposa Sara já não tinha mais idade para gerar. Todos aqui devem conhecer a história de Abraão. E o que eu acho lindo, eu estava ali grifando, assim que eu cheguei, o Senhor me deu esse versículo e eu comecei ali a meditar enquanto nós orávamos. Não sabia eu que ia ter essa oportunidade de falar dessa grandeza do Senhor. E Abraão, aos 100 anos, eu não sei se você consegue imaginar na sua mente gospel ou celestial, um homem de 100 anos, ao ver o homem de Deus chegando à sua porta, a palavra vai dizer no versículo 2 que ele correu. Eu não sei se você está entendendo, um homem de 100 anos correndo porque viu a Deus. Deus está te convidando nessa tarde. Todas as oportunidades que você tiver, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar ao meio-dia. Mas se Jesus estiver no lugar, se Jesus estiver perto, corra para a presença dEle, porque na presença do Senhor tem milagre. Na presença do Senhor tem milagre. E Abraão me ensina aos irmãos dessa tarde que ele correu ao encontro da porta da tenda e se inclinou e prostou-se diante do Senhor. Quantos têm vindo para os cultos, irmãos?
com a oportunidade de adorar o nosso Deus e não se prostra, não adora. O pregador tem que se esforçar para arrancar um glória a Deus que não é para o pregador, é para o Senhor. Enquanto você tem a oportunidade de diante de Deus se prostrar e adorar. O Senhor nos chama essa tarde para aprender com Abraão, porque quando ele apareceu, ele correu. Eu e você tem que correr rápido, não tem mais tempo para perder, igreja. O Senhor quer nos visitar, não só para se apresentar diante de nós. O Senhor quer entregar o milagre que eu e você precisa. E você deve estar perguntando: o que eu devo fazer? Já foi lido no texto: correr diante do Senhor, levantar teus olhos, porque o salmista nos ensinou: levantando meus olhos para o alto, que é onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Eu não sei quem você veio adorar, eu não sei a quem você veio clamar, mas o Senhor está dizendo: se dobra, me adora, me engrandece, glorifica o meu nome, que enquanto você faz isso eu te visito. Enquanto você está aqui prostrado, o Senhor está visitando lá. Enquanto você está aqui adorando, Ele está curando lá. Enquanto você está aqui clamando ao nome do Rei dos Reis, Ele está tirando o teu filho que está afastado, trazendo o marido que saiu de casa, aquele problema que você deixou lá, Ele está visitando. O Senhor está visitando. O Senhor está visitando. Eu vou repetir para você, se você entra nesse culto frio que está essa tarde. O Senhor está visitando alguém nessa tarde. Aleluia. E o texto vai continuar, vai decorrer o texto. Quando o Senhor apresenta-se diante dele, pastor Vinícius, ele corre no versículo 4 e diz assim: que se traga um pouco de água e lavai os vossos pés. Meus irmãos, na época do tabernáculo, existia um muro que se fechava para que separasse os pecadores do santo e do santo lugar, e do santíssimo lugar. Para entrar, para ter uma oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados, era necessário que o pecador passasse pelo meio de todo o povo de Israel, com o seu novilho, com o seu carneiro, para ir ofertar, para queimar, para poder oferecer um holocausto para Deus, para poder ser remidos seus pecados. Mas a igreja do Senhor, após a nova aliança de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, hoje as portas estão abertas. Você pode entrar diante do Senhor. O véu do templo foi rasgado. Você tem a oportunidade de correr aos pés do Senhor. E ele fala que Abraão correu para lavar os pés. Ei, a primeira coisa que eu aprendo: a tenda de Abraão, ela era toda aberta. E você pode estar perguntando o que isso quer dizer. Isso falou comigo hoje à tarde. Se eu e você não correr para lavar os pés do Mestre, se eu e você não correr para se prostrar diante do Senhor, a tenda está aberta, a porta está aberta. E eu vou conjecturar para você entender. Se você não quer, se você não entende que você tem um chamado de adorar a Deus, de servir ao Senhor, que seja no louvor, que seja na introdução, que seja no serviço da igreja, a porta da tenda está aberta. Hoje não precisa de animais para sacrifício. A porta está aberta. Quem quiser entrar, aquele que entender e se prostrar e lavar os pés do Senhor, tenha certeza que vai ter aquilo que desejar, porque diante dos pés do Senhor Ele disse: lançai sobre mim todos aqueles que estão com seu fardo pesado, porque Ele disse que o fardo dele é leve e seu jugo é suave. É tarde de você apresentar a Deus aquilo que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sossego. Corre aos pés do Senhor para lavar os pés dele, se humilhando diante do Senhor. E Abraão me ensina, ele correu. Eu fico imaginando, aleluia, tem dias que eu me levanto, um jovem ainda, estou cansado, às vezes até penso se vou ou não para a igreja, mas quando eu me lembro que Abraão, aos 100 anos, correu. Irmão, você não está entendendo. Quando Deus está, a gente tem que vir com pressa para fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E eu não sei vocês, se já recebeu alguém na sua casa. Abraão correu, lavou os pés do Senhor. No versículo 6 diz que ele se apressou em ir
ter com Sara e pediu a ela 3 medidas de flor e farinha para fazer bolos. Imagine agora o anjo visitando Abraão. Ele saiu correndo, prostrou, lavou os pés, daqui a pouco correu de novo, foi pegar flor de farinha, mandou amassar bolo, porque bom é receber alguém que a gente ama na nossa casa. E quando a gente entende quem a gente está recebendo, meus irmãos, que a gente trata bem, essa pessoa tem vontade de voltar, pastor Vinícius. Me lembro da vez que eu tive uma oportunidade de visitar a casa de um irmão, e ele projetou, arrumou o quarto, colocou toalha nova, sabonete, preparou um jantar para mim. Eu nunca me esqueci, sempre tive vontade de voltar. E eu não sei se você tem preparado o seu lar para receber o Senhor. Se você tem preparado o ambiente. Pastor Vinícius certa vez trouxe um testemunho de uma irmã que sempre montava a mesa. O seu esposo trabalhava fora e ela todos os dias não queria comer só, e montava a mesa e dizia: ó Espírito Santo, conversava com ele. E certa vez ela estava numa igreja e um vaso foi tomado e disse: se todas as vezes você diz que quer que eu almoce contigo, mas por que você não põe um prato para mim? Você não põe o meu talher, o meu copo? E nessa tarde o Senhor está falando: tem espaço na sua casa para mim? Você tem me recebido da forma que eu mereço? Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu posso entrar, mas eu estou à porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Você tem aberto a porta da sua casa, a porta do seu coração para que Deus entre? O Senhor está falando comigo e com você nessa tarde. Será que o Senhor tem lugar de destaque na sua casa? Porque se ele for bem recebido, igreja, a gente vai ver no decorrer desse texto, no decorrer dessa mensagem, pastor, que o Senhor vai voltar. E ele não volta de mãos vazias, porque o nosso Deus, eu vou liberar uma palavra profética para você que veio com a mão aí aberta para receber. Abra a sua mão para receber. Aquele que recebe bem o Senhor, ele não despede de mão vazia. Ele vai despedir você nessa tarde aqui hoje, para que você saia de posse do seu milagre. Quem crê diz amém. Feche sua mão e guarde. Aleluia. E Sara correu junto com Abraão, aleluia, para amassar aquela flor de farinha e fazer bolos. O versículo 7 vai dizer que correu Abraão às vacas. Abra aí na sua Bíblia. Mas fecharam a Bíblia e já estão com a Bíblia fechada no culto de oração. Abram suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 7. Daqui a pouquinho a gente esquenta. Daqui a pouquinho o fogo vai pegar. Eu sou do ciclo de oração. Eu fui criado no ciclo de oração. Aleluia, aleluia. Versículo 7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e velha, com a pata quebrada. Como é que está na sua Bíblia aí? Banguela. Boa? É assim que está na sua Bíblia? Aleluia. Vamos lá? E correu Abraão às vacas e trouxe uma vitela boa. Por que quando a gente vem se apresentar diante do Senhor não traz o melhor? A melhor adoração, o melhor sacrifício, sempre achando que vai ter uma oportunidade do dia de amanhã. O Novo Testamento vai falar, o próprio Jesus dizendo: louco, ainda hoje não tem mais tempo a perder, igreja. Se você tem algo para fazer para o Senhor, que faça algo bom. Se você tem algo para fazer para o Senhor, faça logo, com pressa. O Senhor está falando aqui que se você vai ofertar alguma coisa diante do altar do Senhor, oferte o seu melhor. Glória a Deus que essa palavra foi para depois do dízimo e oferta, porque a gente não está aqui por causa disso, mas a palavra diz que nós temos que apresentar diante do Senhor o nosso melhor. E Abraão correu e pegou uma vaca boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Ei, igreja, todo mundo que está trabalhando para o Senhor tem que ter pressa em fazer o melhor.
em fazer rápido, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de ficar esperando o irmão. Eu só vou para a igreja quando a minha irmã for, quando a minha amiga for, quando o meu marido vier, quando o meu primo vier. Não, venha com pressa, esqueça tudo, mas venha correndo para a presença do Senhor. E o texto continua no versículo 8: e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ei, tudo que é seu é do Senhor. O Senhor nunca vai te pedir nada sem antes ter te dado alguma coisa. Pastor Vinícius prega sempre aqui sobre aquela viúva que não tinha nada a não ser um pouco de azeite e um pouco de farinha. Abraão, eu não sei como é que estavam os celeiros dele nesse momento, mas quando ele viu que era o povo de Deus, que era o homem do Senhor, que era um anjo do Senhor, ele correu, ele pegou as vacas, ele pegou flor de farinha, amassou bolo, ele mandou preparar tudo muito rápido e tudo muito bem feito, porque era para o Senhor. Ele tinha entendido que aquela voz, aquela visita não era qualquer. E muitos de nós às vezes está nesse deserto, um calor tremendo, uma luta terrível, a gente não consegue nem levantar mais a vista. Mas Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, e eu peço para que você feche seus olhos nessa tarde e tente ouvir a voz do Senhor falando para você: filho meu, minha filha, é tarde de você levantar seus olhos. Eu cheguei na Reviver em Cristo, estou falando para você: corre para perto de mim, clama para mim, que eu vou responder, assim como eu fiz com Jeremias no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu não sabes, nem ouviste, nem desceu ainda, aleluia, para o coração de homem nenhum. Tem coisa nova que Deus está entregando nessa tarde. Deus está entregando tesouros que estão escondidos. Deus vai fazer algo tremendo nessa tarde, em nome de Jesus. Eu creio. Eu não sei se você crê, mas eu estou aqui para crer por você. Aleluia, aleluia, aleluia. E correu. Diga comigo: correu. Nessa tarde você vai correr. Eu creio que você pode ter chegado aqui até cansado, mas o Senhor diz lá no livro de Isaías, aleluia, que Ele dá força aos cansados, põe de pé aquele que está caído, dá vigor àquele que não tem força nenhuma, faz voar com asas como águia, correr e não se cansar. Ei, nessa caminhada você não está só não. O Espírito Santo de Deus está com você. Você vai continuar a correr e não vai se cansar. Você não vai se fadigar, porque o Senhor dos Exércitos está liberando essa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você diz amém? E quem é bem recebido, volta. Eu não sei se você, ao entrar por aquela porta, assim como eu, foi recebido com um belo sorriso e com a paz do Senhor. Amém? Eu sempre tenho vontade de voltar para receber a paz do Senhor. Não é a simples palavra que eles liberam ali. Eles liberam a paz do Senhor. E a paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento humano. As pessoas, o mundo não está entendendo o que eu e você está fazendo aqui. Em plena tarde de terça-feira, chovendo, a cidade está dando água aí na canela, mas eu e você veio para os pés do Senhor, porque Ele tem bálsamo, Ele tem paz, Ele tem cura, é Ele que faz milagre, é Ele, tudo é por Ele e para Ele. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. E o versículo 10, você que está com a Bíblia aberta, diga amém. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Eu não sei se vocês sabem, mas Sara já estava avançada também de idade, já tinha 75 anos, aleluia. Já não estava mais na idade de ter filhos. E quantos de nós estamos aqui preocupados com as impossibilidades? Essa semana eu tive uma notícia de algo, me apresentaram, e eu olhei, e as pessoas disseram: o que você achou? Eu disse: maravilhoso. E estranharam, porque era para dizer que se espantou. Eu disse: estou feliz. Aí ela disse: mas por que você está feliz com algo tão difícil? Eu disse: por isso. Porque se fosse possível, eu ia ter que trabalhar, ia ter que me esforçar demais. Mas aquela situação era impossível.
E a Bíblia vai dizer, no livro de Lucas 1:37, que o que é impossível para o homem, eu vou repetir, o que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para Deus. Aleluia! E o Senhor falou, diga comigo, e o Senhor falou: Sara, tua mulher vai gerar. O Senhor está falando nessa tarde. Nessa tarde, porque eu e você decidiu correr para a presença do Senhor. Quantas foram as investidas de um maligno para não deixar você chegar até aqui? O teu telefone deve ter tocado, o vento deve ter até soprado, como o irmão falou, no barco. E eu falei ali, enquanto ele pregava, enquanto ele ministrava a saudação, disse: que vento é esse, que chuva é essa, e que sono é esse que não acorda Jesus? E o Senhor falou no meu coração: porque aquilo que te tira a paz, para mim eu descanso. O Senhor está descansando enquanto você está correndo, atribulado e preocupado. Ele está só dizendo: vocês ainda estão com pouca fé. Mas o Senhor também me trouxe aqui para te dizer: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininha, o Senhor vai aumentar. O Senhor vai aumentar. O Senhor vai aumentar. E assim como o pé de mostarda, aleluia, só quem já viu vai entender o que vai acontecer na tua vida espiritual. Eu profetizo que vocês vão crescer espiritualmente. Eu profetizo que o Senhor vai visitar a tua casa nessa tarde. E eu profetizo que o teu milagre, assim como de Sara, vai chegar. Diga comigo, vai chegar. Tem providência de Deus chegando. Oh, aleluia! Oh, bom é crente ligado no Espírito Santo. Oh, aleluia! Demante a deve assai, lombe de canto, ribinácia derra. Ah, Jesus, e ele disse: tornarei. O Senhor está voltando nessa tarde aqui, porque você resolveu abrir a porta do teu coração, abrir a tua tenda, a tua casa, para que o Rei da Glória entrasse. E eram, versículo 11, Abraão e Sara, já velhos e adiantados de idade, e Sara havia cessado os costumes de mulher. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de de envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Você não está velho. O homem exterior, a gente pode até achar. Hoje uma pessoa me perguntou, quando eu sentei numa cadeira mais dura, disse: eu prefiro essa. Ela: mas moça, aqui é mais confortável. Eu disse: eu tenho 4 hérnias de disco. Ela disse: meu Deus. Eu digo: aparentemente está tudo legal, né? Mas tem um monte de probleminha, mas o Senhor é cura. Ontem estava dobrado eu, diaconisa Midian, pastor Lucas, todos em oração, pagando preço, para que a glória do Senhor se faça presente sempre em todos os cultos, que nunca seja o homem falar, seja o Espírito Santo de Deus a ministrar, que seja Ele o alfa, o ômega, o início, o fim dos cultos, que Ele seja a Rosa de Sarão, o El Shaddai, o Torre Forte, o controle. Tudo isso nós declaramos a Ele ontem, e o Senhor liberou uma palavra de cura para nosso povo, e eu quero liberar ela para vocês. O Senhor nessa tarde é cura. O Senhor está entrando em lugares aonde você pensa que já não tem mais jeito, até porque você já está avançado de idade, já está acostumado com a situação, mas o Senhor tem promessa na sua vida. O Senhor tem promessa na minha vida. O Senhor tem promessa para a sua família. E não se espante quando o Senhor te visitar, quando tu gerar, fazendo algo que tu tanto sonhou, que tu tanto apresentou e que já não crê mais. O Senhor está dizendo nessa tarde: eu irei fazer, eu irei gerar, eu irei trazer o milagre, porque eu sou especialista em milagre. Assim diz o Senhor. É válido uma promessa como essa liberada do altar você já não acreditar, porque o tempo tem passado. Mas a Bíblia também fala que um dia para Deus é como 1000 anos. A idade que eu e você está hoje, para Deus não importa, porque para Deus nada
Então, creia. Creia que o Deus do impossível está aqui. Que Ele está liberando uma palavra do altar dEle. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, que tinham 10 leprosos. E eles, sabendo que Jesus estava naquela cidade, eles saíram do leprosário e correram para a presença de Jesus, porque sabiam que Ele tinha poder para curar. Eles nunca tinham visto Jesus, porque viviam isolados. Eu e você já ouviu falar, eu e você já viu milagres aqui nessa igreja, já vimos o Senhor se apresentar de forma poderosa, não só através da palavra, mas através dos louvores. Testemunhos já foram contados aqui, e aqueles leprosos, eles só precisaram ouvir falar que tinha alguém que curava. Igual o cego de Jericó, que ouvindo que o Senhor vinha entrando na cidade, no livro de Marcos vai dizer que ele vinha entrando, no livro de Lucas vai dizer que ele vinha saindo. Ei, não importa se Jesus está entrando, não importa se Jesus está saindo, o que importa é que o teu milagre Ele irá fazer. E os leprosos correram para diante do Senhor que tudo pode. E se você, assim como Abraão, tem condições de correr hoje diante do altar do Senhor, de se levantar com fé, crendo como aqueles 10 leprosos que chegaram diante dele dizendo: mestre, poderia tu nos curar? E ele disse: volta, vai diante do sacerdote. Naquela época, naquele tempo, era o sacerdote que dizia se você estava curado ou não, se você tinha condições ou não de voltar para o convívio urbano. E a lepra ainda caía algo muito ruim para a parte espiritual, porque acreditava-se que era uma maldição. Mas esses leprosos decidiram romper e correr diante do Senhor, que tinha poder de curá-los. E ao voltar, que ele disse: volta aos sacerdotes. E quando ele voltou, diácono Anderson, quando os 10 começaram a voltar, a palavra vai dizer no capítulo 17, que quando eles estavam voltando, andando pelo caminho, eles começaram a ser curados. Não vai ser diferente nessa tarde. Não sei qual foi o problema que você veio apresentar diante do Senhor, mas enquanto você estiver voltando para a sua casa com fé, enquanto você estiver indo para o seu trabalho com fé, enquanto você estiver vindo para a casa de oração com fé, sempre que você estiver andando com fé, o Senhor vai estar te curando, o Senhor vai estar te libertando, o Senhor vai estar te sarando, o Senhor vai estar aplanando os caminhos tortuosos, o Senhor está fazendo algo novo nessa tarde. Mas a Bíblia vai dizer que dos 10 leprosos, somente um voltou. E você deve perguntar: o que os outros 9 foram fazer, pastor Vinícius? É válido, quando o nosso milagre chega, nós irmos correndo para os nossos parentes contar, e abraçar a nossa família que há tanto tempo a gente não podia. Aquele filho que estava afastado, aquele marido que já não vinha mais. A gente começa a esquecer de voltar para agradecer, porque está comemorando o milagre que o Senhor liberou. E eu vim aqui para te alertar que nessa tarde você vai sair daqui de posse de vitória. Você irá sair daqui curado. Você será sair daqui transformado. Você pode até ter um tempo para comemorar com a sua família, com a sua casa, mas é diante do Senhor que você vai ter que voltar, porque um deles voltou. E esse que voltou, a Bíblia diz também que ele se prostrou e adorou. E o Senhor perguntou onde estavam os outros 9. Eu não sei se você vai fazer parte dos 9 que vão ser curados, que vai receber a sua bênção, o seu milagre, e não vai mais voltar por aquela porta. Mas uma coisa eu sei, que aquele que voltou, aquele que se derramou diante do Senhor, não só foi curado da sua doença, da sua lepra, mas ele também obteve a sua salvação. Porque o pastor Vinícius pregou domingo agora, no nosso culto de doutrina. Se a gente estiver em busca dos presentes, nós estamos fadados a parar e se perder no meio do caminho. Mas se nós estivermos atrás da nossa herança, que está no céu, nós temos a certeza que é fechando os olhos aqui e abrindo face a face diante do Senhor. Mas era difícil.
gerar naquela idade. Era difícil, é difícil. E tem problemas nessa tarde que foram apresentados na hora que a diaconisa Midian pediu para eu e você apresentar nossas causas diante do Senhor. Pastor Vinícius novamente pediu para que eu e você apresentassem novamente diante do Senhor. E eu vou finalizar essa palavra pedindo para que você fique de pé e que apresente mais uma vez diante do Senhor aquilo que é impossível para você. Eu não sei o que você tem clamado, o que é tão difícil, o que é até impossível para acontecer para você nessa tarde. Eu não sei o que tem tirado a tua paz. Eu não sei que vento é esse que tem soprado no teu barco. Que chuva é essa, que água é essa que tem abalado as tuas estruturas. Mas eu peço que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Ele possa ouvir nessa tarde o meu e o seu clamor. E Sara riu, e é normal. Olhe para cá. A sua atenção é muito importante agora que eu vou finalizar. Não se espante. A promessa liberada desse altar foi muito grande hoje. Para os que creem, essa promessa que foi liberada do altar, ela é muito grande. Talvez você não tenha nem capacidade ainda de receber, mas no tempo oportuno o Senhor vai trazer o teu Isaac. Está gerando. Enquanto você e eu está aqui, está gerando algo tremendo no reino espiritual. O Senhor nessa tarde me trouxe aqui para dizer que está gerando algo que para você e para mim é impossível. No versículo 14 eu vou finalizar. Deus vai responder para Sara e para Abraão. Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? E eu fecho a minha Bíblia. Se há alguma coisa impossível para esse Deus, que foi falado que no próprio livro do Gênesis, no capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus planava sobre toda a terra. E Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Haja todos os animais selváticos e marinhos, e assim houve. E Ele foi dizendo tudo, ao poder da sua palavra, foi acontecendo. E no sexto dia, aleluia, não há nada impossível para esse Deus. Ele criou eu e você, quanto também do pó, mas Ele soprou algo tremendo dentro de mim e de você. Foi falado aqui do tabernáculo do passado, do lugar de sacrifício, no lugar onde se apresentava a Deus as suas dificuldades e os seus pecados. Mas hoje, o tabernáculo de Deus sou eu, é você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo está mandando eu te dizer nessa tarde: eu já levei sobre mim, aleluia, todas as enfermidades. Eu estou curando nessa tarde. Eu estou curando o templo ao qual eu estou morando. Eu estou dando paz. Eu estou colocando nervo com nervo, osso com osso. Eu estou afinando, eu estou transformando o teu sangue, a tua mente, o teu coração. Eu estou fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo nessa tarde aqui. Eu posso sentir a presença dEle aqui. Doce Espírito Santo, está aqui a tua palavra que foi ministrada. Somos templo, Pai, morada tua. Senhor, trabalhe em nossos corações e nossa mente. Pai, assim como Abraão, Pai, possamos chegar até cansado diante do Senhor. Mas quando estivermos diante de Ti, queremos levantar os nossos olhos. Queremos ver a Tua face resplandecendo sobre nós. Deus, nos despede nessa tarde, Pai, não da mesma forma que entramos, mas com todo o vigor que o Senhor deu para Abraão. Que possamos correr diante de Ti, correr e não se cansar, correr e não se fadigar. Que possamos entregar o nosso melhor, que não possamos chegar nunca diante do Senhor de mãos vazias, mas que possamos, Senhor, sempre lavar os Teus pés. Que possamos nos entregar como sacrifícios vivos e santos diante do Senhor. Abençoa cada um.
Honra a fé daqueles que se prostraram diante de ti, que apresentaram as suas causas impossíveis, e o Senhor, através da sua palavra, falou: há alguma coisa demasiadamente grande para mim? Agindo eu, quem impedirá? Força nenhuma tem poder de te tirar dessa igreja, de te tirar da presença do Senhor. Basta você me adorar, basta você me clamar, basta você abrir a tua boca, que eu vou te encher, eu vou batizar, eu vou salvar, eu vou fazer aquilo que homem nenhum fez ainda por você. Eu vou entregar o teu milagre. O Senhor está liberando um milagre nessa tarde, e o nome dele, que é soberano, será glorificado através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz...